E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar sobre os acontecimentos do capítulo 1139 do mangá, mas também para repercutir mais interpretações daquele mural insano do capítulo 1138, até porque Carioca está de volta e vai dar a interpretação dele do mural também. E outra coisa, antes de eu falar, de eu abrir para os outros integrantes aqui, nós temos perguntas, né? Vocês mandaram suas perguntas lá no nosso Instagram e nós vamos respondê-las. Perguntas sobre o One Piece, obviamente. E nós vamos respondê-las no final deste programa. Então, bora, Straça e Carioca. Sejam bem-vindos. Fala galera, sejam muito bem-vindos a bordo do Sunny mais uma vez. Estamos aqui para trazer mais novidades sobre os capítulos, que o Oda foi economista, foi curtinho com a gente. E feliz 2025, Carioca, seja bem-vindo. Fala galera, feliz 2025 e bora para mais um capítulo aí, porque eu tô bem ansioso pelo que vem pela frente. O que o Oda nos preparou para 2025? Então, bora, Straça, manda bala aí desse 1139. Depois a gente passa pro mural e depois a gente vai para as Show de perguntas. bola, vamos lá então. O capítulo 1139 de One Piece, né, começa com o nome aí de Devorador de Montanhas. Lembrando, gente, só que a gente faz sempre baseado na primeira versão que sai, que é a versão de tradutores não oficiais, e aí no domingo geralmente sai uma versão que pode alterar uma coisinha ou outra na nossa interpretação, mas geralmente é ajustes pequenos aí, dificilmente tem muita diferença. Então o capítulo 1139, com o nome de Devorador de Montanhas, começa, né, com a história de capa, e a gente vendo praticamente os Rus com o mesmo take, né, um pouquinho diferente, sacando uma espada aí, né, uma katana, e basicamente atacando duas pessoas, né, que lembram muito o Page One e a Uta, né? É, são os dois, né? A Uchi e o Page One, são eles mesmo. Porque eles não morreram lá e eles estão por aí e eles não gostavam do Rusru e o Rusru fala, né? Pegaram os rebeldes. Então. E provavelmente a Yamato vai salvar os dois e eles vão se aliar a Yamato. Vão trazer pro lado Talvez. dela, né? Provavelmente alguns. Será que a Yamato vai começar um bando dela? Tipo. Pode ser, poderia ser, não acho uma dúvida, mas sei lá. Será que Será que é isso que o Oda tá enrolando tanto pra Isso que eu ia fazer? Porque falar, puta pelo amor de merda, hein? Deus, não aguento mais, não desenrola essa história, Não não tá chegando não em lugar nenhum, desenvolve. né? É, do nada apareceu os russos sem explicação nenhuma, então geralmente tem uma ligação ali com alguma coisa que tá acontecendo, mas sei lá, vamos esperar É a hora. porque dos Tobiropo lá do Kaido, a Uchi foi a que fez mais sucesso, né? Então até faria sentido eles inverterem ela pra deixar ela boazinha. A gente já falou isso várias vezes aqui, o Oda adora fazer essa dualidade de personagens, né? Era mal, fica bonzinho, fica mal de novo. Bem, então o capítulo começa, né? De volta aí pro castelo, onde estão Luffy, Zoro, Nami e o Road. Eles estão ainda procurando essa chave há um bom tempo. E eles até comentam, o sol tá se pondo e o lugar é muito grande, eles não sabem muito bem. Perguntaram para aqueles guardas que eles encontraram no último capítulo, os guardas também não sabem onde está essa chave. Que provavelmente quem sabe onde está essa chave é o Jaru Sama e talvez alguns dos outros anciões, né? E aí o Luffy até pergunta, cogita se ele contaria pra ele, né? E aí todo mundo fala que ninguém contaria pro Luffy, porque deixar o Loki escapar é um grande crime, né? E aí o Zoro até comenta, né, que não que a gente já tenha decidido soltar ele ou não, numa clara ironia aí, que eles já decidiram soltar ele de qualquer jeito. E aí o Luffy até faz Uhum. uma piadinha e tal. E aí eles separam num tapete vermelho, né? Que são vestígios da nobreza, e aí eles comentam que a sala do trono chegou, ou Câmara do Rei aí, dependendo da tradução que você tá lendo. E aí o Road até faz, eu não tinha reparado isso lendo antes, reparei nisso agora, que ele faz uma saudação até pra entrar, né, com a vossa licença, ele faz alguma coisa assim. E aí todo mundo repara que a sala tá toda destruída, o trono tá todo quebrado, toda a região, que as marcas de batalha ali da região são bem visíveis, o teto tá todo acabado. E eles falam, nossa, essa realmente é a sala do trono. Mas uma marca engraçada tem uma marca diferente no chão. E todos eles reparam que marca é essa, né? Que parece um círculo. E aí o Road fala que parece um círculo mágico que ele viu num livro, que é um ritual de algum país que serve para invocar demônios. E aí ele fala, e chama mesmo os demônios? E aí os caras, não sabemos se chama mesmo e tal. E aí acho que vem a cereja do bolo sobre essa primeira parte aí do capítulo que já vou abrir para vocês comentarem. É o Luffy falando que ele tem a impressão de que já viu isso recentemente. Bem,
Só vou começar abrindo pra gente abrir esse tópico, o primeiro tópico que foi desse capítulo. Bem, essas marcas são claramente iguais às marcas de invocação que a gente viu lá em Egghead com a chegada dos Goroseis. E o diferente é que assim, a gente acreditava que isso tinha também a relação com os poderes deles, né? Sempre bom lembrar também que o Saturno estava lá fisicamente, os outros não. Tanto que quando o Joy Boy o Emmett libera o hack do Joy Boy, os outros Gorosei voltam imediatamente para a sala que eles estavam, como se eles não tivessem saído de lá. Mas os Gorosei têm esses poderes demoníacos vindo de Mu, e aí já muda um pouco de figura em relação aos Cavaleiros Santos, porque esse círculo é o círculo por onde chegou o Shamrock e a Gunko. Só que eles, aparentemente, não têm esses poderes demoníacos. Então, talvez Imu tenha mais poderes e essa habilidade de teletransporte dos seus enviados, nos seus guerreiros, né? Porque a Gunko tem uma Akuma no Mi, já foi revelado o nome lá da fruta da seta, acho. E o Shamrock, o gêmeo do Shanks lá, ele não vai ter Akuma no Mi nenhuma, não vai ter provavelmente poder nenhum, mas a espada dele tem o poder dos Cerberus, que eles ainda não disseram se é Akuma no Mi ou não. Mas esse círculo de invocação de demônios é para invocar os guerreiros da Terra Sagrada, sejam eles Gorosei, sejam eles Cavaleiros Santos. Então é isso, né? De poder, não atrelada a Akuma no Mi, não atrelada ao hack, é uma coisa totalmente nova. Ou se é realmente um poder aí de, tipo, uma Akuma no Mi de alguém que consegue fazer esse tipo de poder. Isso ainda não tá claro, ainda não foi definido. Sim. Teve a aparição do Brook nas histórias de capa lá no Time Skip, que ele apareceu quando uma galera tava fazendo esse ritualzinho aí, que é uma referência, mas não sei se já era um foreshadow do Oda, que isso ia acontecer um dia, ou foi só uma coincidência mesmo, ele aproveitou, mas Não tem não tem coincidência em One coincidência, Piece. exato. Oda Porque gênio. até ele diz, né, que isso era uma marca de uma sociedade, né, que já era um ritual que uma sociedade Sim. fazia, então tá tudo bem amarrado, né? Então era mais entender se realmente isso é um poder novo ou se ele é de alguma Akuma no Mi ou de algo que já tá mais amarrado com a realidade que a gente tem. Bem, vou soltar minha Exato. teoria aqui então, beleza? Manda, Eu vou dar manda. um pequeno spoiler para os nossos colegas ouvintes. Essa é a nossa segunda vez gravando esse capítulo. A gente gravou ele quase inteiro, quando eu não tinha gravado a minha parte. Muito bem. E a gente teve que gravar de novo. Então eu fiquei pensando sobre coisas do capítulo que a gente podia falar. E a questão é o seguinte, no mural, quando saiu a tradução oficial, mudou uma parte da tradução, principalmente relacionada à invocação e domação de demônios, né? Olha que você vai conflitar com a minha teoria, Eu sei, que é outra, tá? Eu sei, mas eu vou soltar essa aqui mesmo. Aí que eu gosto. E eu acho o seguinte, no segundo texto o segundo mundo, comenta que o deus da floresta domou os demônios, tá? Sim. Ou seja, a gente já sabe que provavelmente os poderes dos Goroseis não são de Akuma no Mi, porque como a gente já comentou, sempre quando uma Akuma no Mi é apresentada, ela é apresentada com modelo, nome, tudo direitinho, é completinha quando ela é apresentada, né? Isso quase 100% da obra sempre funcionou. Isso é proposital justamente para esses casos onde o poder é de outra natureza. Outra fonte. Então, e quando os Goroseis apareceram, a gente viu o nome das feras que eles representavam, mas não como Akuma no Mi, né? Então a ideia será que, e aí pra mim isso ainda vai mais longe, né? Como seria algum país que invocava os demônios? Então o Imu-sama, ou a Imu-sama, não é o deus da floresta? Ou representa o que seria o deus da floresta? Tem uma fruta do deus da floresta que domou esses demônios e teve acesso ao controle desses portais? Então é uma coisa de se pensar aí, que eu pensei durante ontem e achei legal conversar com vocês. Eu acho que não, porque eu acho que o deus da floresta é bom. Eu acho que dos 4 deuses, o único deus maligno é o da terra. Quando a gente entrar na parte do mural eu vou falar mais disso, mas eu acho que o deus da floresta será o Chopper. E domar os demônios tem mais a ver com a criação das Akuma no Mi, que são as frutas do demônio, do diabo, do que algo ruim no sentido destes demônios que Musama invoca, né? E uma outra coisa também é que os Gorosei, eles têm um pacto com o Imude e eles não envelhecem, né? A gente tem o flashback de God Valley, que a gente tem o
Fingarland. O Figarland Garlin lá, jovem, mas os Gorosei estão idênticos, né? E quando o Saturno, ele perde o cargo de Gorosei dele, ele vira uma múmia porque basicamente o pacto acaba, então a idade real do corpo dele aparece e ele simplesmente, acho que ele vira poeira, não lembro o que acontece. Mas, tipo, os Gorosei têm um pacto de Imu além deste círculo, que é um pacto que impede eles de envelhecerem e também dão esses poderes demoníacos. Então eu acho que são tipo, dois poderes diferentes. Tem o pacto dos Gorosei e tem essa habilidade de teletransporte, que também ou deve ser de Imu ou deve ser da Terra Sagrada. Os guerreiros da Terra Sagrada conseguem ir para o lugar que eles quiserem através desses círculos. Pode ser uma tecnologia deles também, né? E isso que o Carioca tinha falado do Brook é interessante porque o Oda introduz isso como brincadeira. Você olha uns caras fazendo um ritual e do nada o Brook aparece ali e o povo acha que ele é um demônio, mas é só o Brook. E aí você fica tipo, caralho, o Oda fez gracinha com invocação de demônio e tal. E aí depois, sei lá quantos anos depois, o cara vai e mete essa porra de verdade. É um negócio bizarro. Assim, não concordando plenamente, nem discordando totalmente, bem em cima do muro, mas é que eu não sei se dá pra confirmar, não dá pra achar se existe um deus da floresta ou um deus da terra que seja do mal. Eu acho que tem muito mais a ver com uma Akuma no Mi, igual a do Luffy, que é de um deus, e não o próprio deus em si, e que a pessoa é ruim e tá usando os poderes pro mal. Então eu não acredito tipo, que é a entidade em si, mas tipo, a pessoa com os poderes dessa entidade usando da maneira ruim. Como se o Luffy fosse do mal e usar os poderes da Gomu Gomu no Mi pro mal. Né? No caso da Hito Hito no Mi. E eu acho que tem muito a ver esse deus da floresta com árvore e com Akuma no Mi, e chega nos demônios. Então eu concordo nesse ponto com Marcola de que nesse ponto parece estar bem amarrado de deus da floresta e demônios, ou seja, ligando a árvore com a fruta com Akuma no Mi. Mas eu não acredito que seja um deus do mal. Eu acredito que seja mais ele conseguiu roubar os poderes ou é a Akuma no Mi desse deus que ele está usando. Ele ou ela, né? Eu acho assim, quando a gente chegar na parte do mural, velho, eu vou falar aqui o que eu acho em relação aos deuses todos, que eu tenho... De novo, gente, como o Strácia falou no começo do episódio, o capítulo que a gente fez lá falando do mural era uma outra tradução. Essa tradução oficial do Mangá Plus, ela me deu uma nova interpretação de várias coisas que a gente vai colocar aqui, incluindo essa parte das divindades também, de como as Akuma no Mi lendárias elas surgem, e várias situações também relacionadas a isso. Mas eu acho que Imu ou é realmente o deus da terra, ou tem os poderes do deus da terra, e pode ter de certa forma também roubado alguma coisa do surgimento das Akuma no Mi para criar os seus próprios demônios, sabe? Acho que vai mais por aí. É uma teoria aqui que eu soltei, hein? Se a gente não sabe, não vai ser. Só saberemos quando o Oda decidir nos contar, né? Uma boa teoria, boa teoria. Jogamos aí. Bem, voltando pro capítulo. Escuta uma voz chamando o nome dele, né? Mugiwara no Ruffy. E ele fala, que é isso? Aí todo mundo, é você, demônio? Claro que não, quem é? Quem são esses espíritos dos mortos e tal? E o espírito continua falando que eu sempre quis te conhecer, e a gente escuta o Acalma-te, né? Que é falado de uma forma bem religiosa. Mostre-se agora, e aí todo mundo em choque, o Road totalmente desesperado, querendo fugir, e aí vem um machadão voando em direção a eles, e bau na parede, e fala, meu Deus, o que é isso? E aí o Luffy já sai, e já vê que tem alguém no trono, e aí ele fala, quem é você que eu vou te dar uma surra? E aí é um velho sentado aí, que a gente sabe como o nome de Yarshi, né, Yarsan. Você vai manter o mistério até a revelação? Vamos manter dessa vez, fazer diferente e a gente fala tudo que a gente tem pra falar no final, vai? Tá bom. E aí eles falam que o Yarsan, né, ele tá aí, que ele sentiu um hack estranho vindo do castelo, já indicando que ele é alguém poderoso, mas parece que esse hack estranho não tá mais aqui, e em vez disso eu encontrei eles. E ele ouviu boatos que o Luffy do Chapéu de Palha parece que você derrotou o Kaido, não foi? Já faz um bom tempo que ele quer viajar pro país de Wano de novo. Acho que aqui, quando a pessoa lê isso,
o cara interessado no Luffy, o cara falando que quer ir pra Wano de novo. Acho que já dá pra, né? E quem ouviu o nosso episódio da semana passada, no final o Strass pergunta, né? O que a gente achava que ia acontecer nesse capítulo agora. E a gente falou basicamente isso. Eu não vou falar aqui. A gente só vai revelar quem é. Então, quando o Strass quiser, na hora de chegar ali a revelação mesmo. Até porque o Oda faz isso de uma forma genial. Ele introduz um personagem que a gente já esperava. Dessa vez ele foi previsível, mas ele consegue entregar a grandeza que este personagem merece na introdução. Arrepia você ler isso aqui e ver essa introdução em anime também seria muito foda. E aí, de novo, remete a uma introdução que a gente teve no passado do Rei Lee, que é quando a Shaki fala, né? O meu marido, vocês não precisam se preocupar com ele, porque ele é 1000 vezes mais forte que todos vocês. Então, foi muito bom, realmente. Todas as pistas que ele vai dando, não só de agora, dos outros capítulos também, mas foi uma introdução digna do personagem. Voltando então, o Yarshi, né, o Luffy fala, que você já foi, tipo, pra Wano? Ele faz uma indagação, assim, não exatamente assim, mas dando a entender isso. E aí o Road complementa que em Elbaf ele é conhecido como Yar-san. E ele fala, vocês não foram da escola? Vocês não encontraram uma professora chamada Ripley? Ele é o marido dela. E aí eles falam, então ele é o pai daquele baixinho grandalhão. E o personagem aqui dá uma risadona forte, né? E ele comenta que contaram a Ripley e o Kron, que ele herdou muito do sangue dos gigantes, mesmo sendo filho de um humano, e que ele era grande demais, sempre foi grande demais para que ele pudesse carregá-lo. E aí a gente tem, né, aqui a informação de que ele tem 20 anos, o Kron, e que a Ripley Isso é tem bizarro. 80, né? E aí ele fala que ela é mais velha do que eu. O Stas, queria só chamar a atenção para um ponto que eu também só reparei agora, que no quadro de cima, quando o Road tá falando sobre o Yar-san e aparece ele de costas, remete literalmente àquela história de capa lá no começo da Labum, lá atrás. História de capa do dia de julho de 2011, capítulo 631. São 14 anos e 508 capítulos de diferença. E é realmente, agora que o Carioca falou, a gente pode observar aqui Com clareza. a mesma pose. A mesma pose, é o mesmo chapéu, cabelo. é a mesma roupa. Exato, e pra quem não sabe, nessa história de capa, essa pessoa está de costas, bebendo com o Crocus, que era o médico dos Piratas Roger, e a Labum, né? E aí, até então, a gente não sabia quem era, tinham ali as teorias, e agora essa teoria foi confirmada da melhor maneira possível. Show. Realmente, tá muito parecido, eu não tinha reparado também, Carioca. Agora que você Mano, falou. muito bem, tá igualzinho. Bem, e aí o Yar-san continua falando casar com uma gigante não vale a pena, que só ele envelhece e tal. A Nami comenta que realmente que existiria alguém assim e tal. E ele fala que amor é liberdade, e que historicamente existem muitas raças mestiças, bucaneiros, dozundadas, mombros longos, wotans, e que povos híbridos têm dificuldade de sobreviver, mas eles sempre dão um jeito de se adaptar, né? O Zoro até estranha, achando que ele sabe coisa demais, e ele pergunta, quem é você? E ele fala, eu sou um missionário do amor. E aí o Luffy até comenta que ele parece o Sanji quando ficar velho. Então, alguns pontos. Eu vou jogar aqui a indagação que eu joguei na primeira gravação. É mais difícil um Tontata fazer um filho na Big Mom ou um humano fazer um filho na É gigante? proporcionalmente igual. Porque, porra, realmente é bizarro. E assim também, né? Ele fez nos meios tradicionais. Certamente Gaban Ele não ia decepcionar. não ia decepcionar. Já soltei aqui o nome, quem reparou. Daqui a pouco o Strass fala Você de novo. corta esse pedacinho Mas, assim. né? E realmente as semelhanças dele com o Sanji e o que a pessoa vai falando aqui também é muito interessante. Até porque no capítulo, alguns capítulos pra trás, quando o Colon fala do pai dele, né, o Kron, é Colon, né, que eles estavam falando. Não sei se essa tradução aqui meteu louco, mas ele fala do pai dele, ele está falando para o Sanji. Então a relação dele com o Sanji é bem legal, tipo, que o Oda vai colocando, tipo assim, eles provavelmente não vão ter relação nenhuma, diretamente falando, né? Mas como eles colocam ali esse paralelo dos dois. Eu acho que assim, em relação à parte amorosa daí, o Oda adora fazer essas combinações malucas de... tal raça foi com outra raça, e gera uma terceira raça totalmente diferente. Ele adora fazer isso. Como Amor é liberdade. Como o próprio como o próprio Yaya já falou.
Então ele falou várias coisas aí, então é muito importante, né? E, assim, a comparação com o Sanji, eu acho que também é inevitável a gente não fazer um paralelo aí básico com a tripulação do Roger, com o Big Three aí, né? Sendo algumas características parecidas dos três. Né? A gente Solta essa porra logo, vai ficar segurando. Bem, quem não sabe, quem ainda não. Quem tá em outro mundo e ainda não acompanhou as notícias, não tá acompanhando as teorias de One Piece nas últimas semanas, esse a gente já descobre aí no final do capítulo que esse é Scooper Gaban, o segundo aí no comando, só abaixo de Silvers Rayleigh, ele do bando do Roger. E é inevitável não fazer essa comparação de como mais pra frente a gente vê como o Roger era muito parecido com o Luffy, como o Rayleigh é muito parecido com o Zoro, e como o Scooper Gaban agora é muito parecido com o Sanji, no jeito de se comportar. Então fazer esse paralelo é inevitável, tá? Inevitável. Mas é interessante aí essa interação dos três. E assim também, é interessante ele falar das raças mestiças e citar os bucaneiros, porque ele tem um filho com uma gigante, só que o filho dele parece ser full gigante, né? Ele até fala que ele puxou mais os gigantes mesmo. Mas os bucaneiros aparentemente são uma raça mestiça que tem uma origem gigante, com outra, provavelmente são, tipo assim, se tem um humano com um gigante, geralmente vai dar um bucaneiro, sabe? Estou supondo aqui, mas pode acontecer. E aí também aí explica um pouco daqueles tamanhos intermediários que a gente tem, com Barba Branca, com o próprio Kuma, que é um bucaneiro confirmado, né? Então achei também interessante ele citar as raças mestiças e colocar o bucaneiro como sendo uma dessas raças. E sem falar que o bucaneiro foi a última raça aí que teve alguma relevância num arco recente, né? Sim. Bem recente. Uma dúvida aqui. E sobre o paralelo do... Os filhos da Big Mom, eles são mestiços? Porque como elas tinham de cada raça, tipo, na teoria, assim, na prática vamos dizer que mas que quando apresentados eles não pareciam ser mestiços, né? Não mesmo, ela tem a filhinha tontata lá que é pequeniníssima. Então, tipo... Não sei nem... Ela não nem sabia que ela tava grávida, tá ligado? Saiu. Eu acho que não. Eu acho assim... O mestiço é outra raça que ela também gostaria de ter na coleção dela. Mas então, tipo, se o humano com o gigante dá um bucaneiro, por exemplo, os filhos da Big Mom tinham que ser todos mestiços, tipo, dela com a outra raça, mas parece que nasce da outra raça. Não, mas a gente acabou... Não, mas, por exemplo, mas vamos lá. É genética básica. Do One Piece. Você tem... Não, simples assim, ó. Vou simplificar o máximo possível. Genética básica, ela teve um filho com uma fada, que é um tontata. Não, mas assim, não, calma aí, deixa eu explicar meu argumento. Temos a Big Mom e uma raça terceira. Pode dar um filho meio Big Mom, meio raça terceira, mais Big Mom menos raça terceira, mais raça terceira menos Big Mom, tá? Tá bom. A filhinha tontata dela foi só tontata, não tem nada dela ali. Tipo assim, o Oda, ele fala assim, o filho da Big Mom vai ser da outra raça. Ele caga pra essa exato, porra. Ele cagou. É isso, É tipo assim, a genética da Big Mom vai ser um lixo, ou seja, vai ser sempre a raça do pai. Os filhos vão nascer na raça do pai, basicamente. Basicamente é isso. Então eu acho que provavelmente deve ter uma diferença aí. Mas beleza. Sim, e a relação do Rei Lee com o Zoro, que, como eu disse, né? Tem paralelos do Gaban com o Sanji, mas eles não devem ter relação, assim como o Rei Lee tem com o Zoro de serem o imediato, por mais que o Zoro nunca tenha sido de fato classificado, mas a gente sabe que é. E do Rei Lee ser o Rei das Trevas, né? E o Zoro querer ser o Rei do Inferno também, né? Essa parada. Uhum. Então, o Sanji também vai ter as suas semelhanças com o Gaban. E já estamos vendo elas. Uhum. Bem, então voltando aí pro capítulo mais uma vez, o Yard aí continua falando interessante. Eu amo quando os problemas são causados... desculpa, na verdade o Luffy já corta, né, falando, preciso achar onde está essa chave do Loki, você sabe onde tá? Ele fala, aquele Loki? Interessante, eu amo quando os problemas são causados por outras pessoas. Aí a Nami fala, nossa, que gosto horrível, isso não é uma coisa que você fale pra alguém. E aí ele faz uma outra frase interessante, né, que é, garotinha, segredos existem para serem espalhados. O fofoqueiro que não guarda porra nenhuma tá usando a desculpinha aí, mas ótima frase. Não, muita frase. Me lembrou muito, me deu muita... Me remete muito ao Roger em cima lá de Logtown falando... Nossa! Busquem meus segredos, sabe? Eles estão naquele lugar.
Foda, Então foda. eu achei bem... Faz um paralelo bacana, assim. Sim. Bem, e aí o Yar, ele continua falando pro Luffy, né? Você sabe que tipo de homem é o Loki? Quando o pior acontecer, o que você vai fazer? E o Luffy, na melhor resposta a Luffy, responde: eu encho ele de porrada e tranco ele de novo. Essa confiança é bizarra, mas é foda. E aí ele fala, né, que no passado, uma vez um homem chamado Shanks, o Ruivo, o capturou, mas até então ninguém havia conseguido detê-lo. Aí ele continua falando: que tipo de poder o Loki usa, se acontecer, o que poderia fazer? O Luffy simplesmente dá as costas e fala: vamos achar essa chave aí, esse velho fala demais. O Zoro fala: que perda de tempo. E a Nami: meu Deus, ele tá tentando ajudar a gente, vocês estão fazendo o quê e tal. E aí o Road pede desculpa por eles, assim. Aí o Yar já dá uma risada e ele tem uma lembrança da época que ele era do bando do Roger. Foda. De como o Roger era parecido com o Luffy. Que aí vem esse flashback que eu achei incrível. Que ele mesmo fala: eu estou farto do aviso de vocês. Vocês estão com medo, né? E aí o Gabo responde: eu não disse isso. Aí ele falou: se você quiser me parar, vem na mão. Eu falei pra você entender os ciscos, Roger, seu idiota. Então é muito E sabe legal uma ver coisa? essa interação deles, né? Como se fosse do Luffy. E eu arrepiei mais agora, porque quando o Rei Lee conhece o Luffy, ele também tem um flashback do Roger por um comportamento do Luffy. Isso daí tinha me fugido, eu lembrei agora de novo. E isso é muito foda, velho. Porque os dois veem o Luffy no Roger. O Shanks tinha falado pro Rei Lee, né? Ele disse as palavras do nosso capitão, não sei o quê. Então, realmente é um carinho muito que o Oda tem. De mesmo assim, ele tá acelerando as coisas, ele tá focando um pouco mais na história e menos nos personagens agora. Mas ele tem esse carinho. Todos os piratas da geração anterior vão ver no Luffy o Roger. Isso é foda. Bem, e aí o Gabo comenta pedindo pro Road empurrar aquele trono. Tá. Enquanto isso, a gente é cortado aí de volta pra onde ele tá, a parte da escola, a vila de Elbaf ali mesmo, né? No banquete, né? E aí eles estão contando uma história pro Usopp, que a história basicamente é o seguinte, que antigamente aquele lá fazia parte da tripulação do Rei dos Piratas, que além de Roger, havia outros 2 piratas incrivelmente fortes. Aí o Usopp até comenta: nossa, tinha mais um além do Rayleigh, né? Burro, na minha opinião. Foi mal. Mas, burro. Realmente o cara bando tinha um do Rei dos bando. Piratas. Você não acha que tem porra. outro? E ele já conheceu Caralho. o Crocs, né? Ele já conheceu o Crocs, também tem mais Então, essa. Bem, e aí ele fala: realmente, tem outro. E que uma vez o Capitão Roger estava fazendo tratamento para aquela doença incurável dele, em que o Roger estava no hospital, e esse homem, né, nas profundezas de uma montanha, em que infelizmente aquela montanha devia ter sido cercada por piratas inimigos. Mas esse homem saiu sozinho e com apenas 2 machados massacrou centenas de pessoas. O Zop fala: sozinho com 2 machados? E aí o cara fala: e tem mais. Tudo que esse homem deixou para trás foi apenas uma montanha completamente devastada. Dizem que nenhuma única árvore sobreviveu a tudo aquilo. E aí todo mundo: que exagero, não sei o quê. Mas por causa disso o homem foi conhecido como o Devorador de Montanhas. E aí o Jinbei comenta: não, fala, essa história é uma história bem conhecida, né? E o homem foi chamado de o braço esquerdo do Rei dos Piratas, lado a lado com o imediato Silvers Rayleigh. caralho, arrepiei de novo, porra. E aí voltamos pro castelo, a gente vê que atrás, depois que ele empurrou, não ficou claro se é atrás ou embaixo. Não, peraí, só um instantinho, Aham. que eu vou jogar de novo a discussão que eu joguei no outro. Isso confirma que o Sanji e o Zoro têm o mesmo nível de poder, se o Rei Lee e o Gaban também tinham. Tá? Não, Acabou a mas o que- discussão, não. confirmado por O palavras que do você tinha Oda. falado na gravação Sim, que a gente perdeu foi que eles, tipo assim, eles eram pica igual. Mas aí a gente discutiu Sim. que, mais ou menos, porque desde o time Não é bem skip assim. até o momento, o Sanji, ele é humilhado em todos os arcos, ele sofre uma humilhação diferente. Enquanto o Zoro Humilhações? sola todo mundo. O Zoro sola. E o arco dos Tritões foi triste pro Sanji. Foi muito triste. Ele tá... Mas é humilhação de personalidade, Pô, não, né? não é. Não de luta. Ele viu uma mulher, ele caía duro no chão morrendo de hemorragia. Não, vou dar outra coisa. O joelho, quando ele vai lutar lá com a Germa, se eu não me engano, com o pai dele lá, Porra. ele vai dar uma bica, o joelho racha. O joelho não, Tá, a então- canela racha. Então O eu vou Zoro falar vai mais pra uma cima. aqui. Tá, vou Mas falar quando mais passou uma a aqui versão Pior que então. eu fui Sanji tarde a minha vida inteira. Só que, mano, pós-time skip o Oda falou, mano, o Sanji é um abraço. Só Calma, o Sanji foi pra cima do...
O Sanji foi pra cima do Kizaru em Egghead, enquanto o Zoro ficou 2 horas lutando contra o Rob Lute. Porra, mas tá? o... Só pra lembrar vocês que vocês esqueceram. O Zoro enfrentou o King, mano. Porra. Mano. E o Sanji enfrentou Porra, o mas Queen. quem que é mais foda? O Lunário, porra, que bagulho Tocha Humana contra um dinossauro Transformer, porra. Não, assim, Não, tá bom, vai. vamos falar, a verdade é que o Oda quer passar pra gente que eles têm a mesma importância pro Luffy e que eles são muito fortes, eles são, tipo, Luffy precisa dos dois, é a muleta do Luffy, né? Vamos dizer assim. Faz mais sentido pra mim pensar no seguinte: o Zoro equivale ao Rayleigh e o Cooper Gaban equivale ao Sanji. É o Big Three do Roger, é o Big Three deles. Faz esse paralelo. E não que o Sanji e o Zoro são um mais forte que o outro. Pra mim, o Zoro sempre vai ser mais forte que o Sanji, infelizmente. Eu amo o Sanji, adorava o Sanji. Só que, mano, o Zoro é o Zoro, o bichão é foda. Mas é obrigação, né? O Sanji não treina. Exatamente. E outra coisa, né? Uma outra coisa que eu também tinha falado na outra gravação, que eu consigo ver o Sanji e o Zoro parelhos, mas eu não consigo ver o Gaban sendo parelho com o Rayleigh. Acho o Rayleigh muito que, foda. assim, escala de poder em One Piece não é muito confiável. Assim, muita coisa em One Piece não é confiável. Escala de poder é uma coisa que não tem uma régua. Mas é o mesmo ponto da comparação dos feitos e dos personagens. O Rayleigh, ele entrou na história no momento crucial, antes do time skip, ele tem momentos que serão no time skip e depois. Então ele é muito completo assim, no desenvolvimento dele e no que ele faz dentro da história principal. O Chopper Gaban acabou de aparecer. Exato. E assim, o Oda ele tá com muita dificuldade. Eu acho que também não é do interesse dele nesse momento evoluir muito o personagem. Então talvez o Chopper Gaban... Agora é a história. Exato. Tipo, você vê que ele tá focando muito na história principal e você não vê o Chopper, sei lá, uma coisa mais profunda dele há muito tempo. De nenhum personagem, na verdade, né? Então... o arco que deveria ser do Sop em Elbaf, o Sop tá completamente escanteado. Então, assim, eu acho que o Oda tá focando muito na história. Eu acho que ele vai colocar no próximo capítulo uma régua de poder, falar, olha o que o cara consegue fazer aqui, só pra justificar os feitos dele, tá ligado? E bola pra frente. Sim. Não sei se ele vai ter muito tempo de... Assim, talvez ele até ensine algo pro Luffy, ele seja mais um professor pro Luffy pra etapa final, ele aprenda um novo hack, um novo poder, alguma coisa. Mas eu não vejo um desenvolvimento tão profundo quanto se teve até então. Tá? Até antes do time skip, assim. Sim, até porque o Rayleigh botou um almirante pra... né? Ele vazou o hack dele e o Barba Negra saiu voado. O Rayleigh também tancou o Kizaru. Então... Mas isso também é bem interessante, né? De ser o Luffy aprender alguma coisa com o Gaban, porque vai de encontro com aquela teoria que a gente já tinha falado. Tem vídeo no canal da Oficina também. A missão final dos Piratas Roger, que é de colocar o Luffy no caminho pra ele chegar no One Piece, né? Então o Shanks achou o Luffy, deu o chapéu de palha, tipo, marcando assim, essa é a minha aposta. Aí o Crocus já vê o chapéu de palha, já sabe disso no começo da Grand Line e direciona eles, ensina a usar lá as bússolas e tudo mais, os log posse. Aí no meio da Grand Line está o Rayleigh, que treina o Luffy por 2 anos. Não precisa nem falar da importância dele pro Luffy e pra história também. E agora no final tá o Gaban. E final porque depois dessa ilha vai ter aquela última ilha que o Roger parou antes de Laugh Tale e a ilha final, tá ligado? Então não vai ter muito mais coisa daí pode ter depois. Um outro arcozinho paralelo, show, mostrando o mundo. De guerra. Não necessariamente guerra, mas eu acho que entre uma coisa e outra, ter um desses arcos que vai mostrar as coisas que estão acontecendo no mundo, mas um arco grande mesmo, tipo, uma coisa mais política, as peças se movimentando no mundo, enquanto eles estão indo pra ilha final, as coisas no mundo estão acontecendo. Eu gosto muito disso, que dá a sensação de que a história tá viva, né? Que nem teve lá no Reverie, que apareceu tudo que aconteceu. Porra, muito foda pra caralho.
E eu adoro o Heavy, acho Não, foda. e próprio Egghead, a informação que o Vegapunk soltou, apareceram todas as ilhas, né? Isso vai ter um impacto no mundo como um todo. Então, também isso tem um impacto muito forte. Só Sim. fazer uma complementação aí nos argumentos, eu acho que o Oda, ele tinha um planejamento no começo da obra de muito aprofundamento de personagem, de que os personagens teriam uma importância maior na obra. Só que eu acho que ele chegou num momento que a história tá tão grande, e eu acredito que a morte do autor de Berserker, a gente até comentou isso no último capítulo, mexeu com todo o cenário mangaka, né? E eu acho que ninguém quer passar por que o cara de Berserker passou, que foi falecer sem deixar sua obra pronta. Sim. E eu acho que isso acabou mexendo com eles e acabou tendo que... Putz, ele falou, agora eu quero terminar. Então, por isso que a gente vê a história, galopando. Egghead foi um arco que foi relativamente curto, né? Mas com muita informação sobre a história principal. Muito. Andou muito a história. Então, a gente parou de ter as enrolações de Holy Cake, por exemplo, que ficou lá preso e enrolado e travado e chinelou. Então, de finalzinho de um ano até agora, a gente tá chinelando. Olha aqui agora, por exemplo, onde a gente tá. Pô, começou o buff, sei lá, em 5 capítulos. Pô, já rodou muita Sim. história. Assim, os arcos do Oda são arcos muito grandes, né? Tipo, muita coisa acontece. Mas são muitos fatos que acontecem nos cenários, no mundo e tal, e pouco desenvolvimento naquele personagem específico. Tipo, vou dar um exemplo aqui de Naruto. O Rock Lee do Narutinho e o Rock Lee do Shippuden. É mais ou menos isso. Ele era muito, muito foda lá atrás, e quando ele chega na reta final, na segunda etapa, esquece o cara é só mais quase um random, digamos assim, não tem relevância nenhuma. É mesmo. E é o que tá acontecendo depois do time skip. É muita coisa foda acontecendo, arcos gigantes, com muita cultura, assim, que o Oda ele vai alimentando a gente. Mas o Zop é o mesmo Zop sei lá, de Dressrosa. Entendeu? Talvez até pior, porque a gente vê cada vez menos eles e cada vez menos os outros personagens. Quando a gente estava conversando em off, Isso é verdade. que eu reassisti Full Metal Alchemist Brotherhood pela terceira vez. Terminei durante a semana agora. Porra, é muito foda que tem... Cada personagem pode ser muito random, mas ele tem um momento dele até a reta final. Ou se ele some, ele volta a aparecer e tem uma cena só dele, um momento só daquele cara. Pô, tem o Homem-Gorila, o Homem-Leão, que é tipo uns caras muito random, mas eles têm um momento, eles têm uma oportunidade de mudar a história e o decorrer da história, sabe? E eu acho que... É que eu acho que o Oda Sim. tem muito personagem também, né? É O muita Oda coisa. tem muito personagem, mas eu acho que ele... Assim, eu acho que ele não só muito personagem, ele tem muita história, ele tem muito mundo, e ele tem muita coisa pra amarrar. Alguma coisa ia cair. E, infelizmente, são os personagens, Sim. os principais. É isso, eu acho que tem E jeito. assim, não é uma queda tão brusca, porque se você pensa, por exemplo, em Hunter x Hunter, agora que tem aquele mundo expandido pra adaptar, é muito difícil. O Oda consegue pegar esse mundo imenso dele e ele consegue fazer essas... E agora, daqui a pouco a gente vai chegar no mural, ele apresenta uma terceira história, tá ligado? Então, é difícil, né, dele manter esse desenvolvimento de personagem sempre, mas os méritos do Oda são, assim, imensos. É que eu acho que se ele assim, eu acho que não tem um ideal, a gente não consegue ter tudo, iria ficar mal feito se ele tentasse fazer tudo, mas eu acho que seria muito interessante Sim. sair um pouco desse cenário, o Luffy descobre tudo, e o Luffy fala com todo mundo, e o Luffy não sei o quê, e vamos botar outra pessoa aqui pra descobrir as coisas de Elbaf? Vamos descobrir pelo ponto de vista de outra pessoa? Da Robin, do Zop, ele faz um monte de merda, dá uma confusão, entendeu? Isso seria mais interessante pra dar até aquela sensação de perigo, tá ligado? Porque a gente sabe que o Zop é fraco, a gente sabe que ele faz merda. Então por que a gente não entra a gente vive as mesmas histórias o Zop querendo libertar o Loki porque o Loki enganou ele, entendeu? E aí no final ele engana o Loki de volta. Sim. Alguma coisa nesse sentido pra a gente viver esse medo, esse risco de novo. Porque a gente sabe que o Luffy vai resolver. Na porrada. A gente sabe. Sim. Então, mas deixa eu falar uma coisa. A gente sempre criou na cabeça do fandom que os arcos seriam dos outros e o Oda nunca falou isso. Com exceção do ano do Sanji,
que ele falou que Whole Cake ia ser o ano do Sanji. E mesmo assim, o que ele teve? Foi Humilhado. o momento dele de briguinha com o Luffy lá, que ele também foi humilhado. E só. Aí ele foi desviou do boizão Katakuri da no mina. casamento. Só. Mais Não, nada. mas assim, eu não tô nem Então, falando assim, que o Oda Whole prometeu Cake não isso. foi um arco dos... Não, isso que eu tô te falando. Isso são coisas da nossa cabeça do fandom. É, isso é Não, verdade. Então foi criação nossa, e é isso que eu tô te falando. Então a esperança de que o Whole Cake seria o arco do Sanji, de que o Ano seria o arco do Zoro, e o Buffy agora seria o arco do Zop, veio única e exclusivamente da cabeça do fandom, e não da cabeça Sim, real, do Oda. eu concordo assim. com você. Ele talvez tenha um ponto de planejamento, Eu simplesmente. concordo com você, mas é que eu não Infelizmente, acho que esse arco tem que ser o do Usopp ou de alguém. Eu acho que tem que ser dos outros, tipo assim, de um outro núcleo, entendeu? Eu dei o Usopp Mas, porque até- é o que veio na minha cabeça, mas, por exemplo, podia ser o Chopper, podia ser o Jinbei. Assim, vamos ver pelo ponto de vista de outros personagens, uma aventura que guia pelo mesmo caminho, algo parecido, que chega no final é igual, mas de uma perspectiva que dá um pouco de urgência. Porque, assim, eu leio as histórias, Então. acho super interessante, acho super legal, mas, cara, vamos dizer assim, tá tranquilo, né? Porque o Luffy resolve tudo na porrada, ele é o principal. Mas agora, e se não for um outro personagem que se fode pra caralho, entendeu? Mas assim, esse arco também tá tendo o Frank, por exemplo, descobrindo o mural. Que é Que é um ótimo, personagem que a né? gente não esperava que fosse ter esse destaque. A Robin tá com o livro de Harley em mãos e ela que vai ser a chave pra tudo isso, tá ligado? Então, tipo assim, tem, claro que vão ter alguns personagens que vão ficar meio assim, mas em Wano também, o Chopper, ele teve que curar lá uma doença e ele provavelmente vai voltar pra curar as Smiles também, mas realmente não dá pra destacar todo mundo, mas ele também não deixa só no Luffy, assim, né? Não, eu até acho que ele não usa... É que assim, ele usa o Luffy pra luta. Entendeu? Sim, Pra sim. descoberta de segredo, ele não usa o Luffy, até porque o Luffy não entende. É. Por exemplo, se o Luffy fosse encontrar o mural... Não ia dar em nada. Pô, o que eu achei muito da hora do mural é que também o Frank, ele olha o mural, ele vê o mural e ele fala, caralho, isso é importante. Sim. Ele Sim, fica o Frank é mais chocado. velho também, né? O Frank é mais velho também. Não, então, mas ele é um cara que entende a importância de encontrar Que o tem mural. coisa ali, se você né? bota o mural na frente do Luffy, ele vai fazer o quê? Foda-se. É. Esses desenhos feios aí. Igual o Parece- Emmett, ele falou, parece caralho, eu. liga, robozão, Caralho, liga, fizeram robozão. eu ali. Então, tipo, os bagulho nada a ver. Então, pra explicar a história grossa, não dá pra usar o Luffy. Ele usa o Luffy como recurso de batalha. Mas, beleza, sim, também. Pra onde tá indo, eu tô feliz. Tá? Exato. Bem, vamos voltar aqui pra terminar o capítulo. Estamos na última página dupla aí, que também tá bem legal. Linda. A gente vê essa câmara secreta, né? Que é uma câmara do tesouro. E aí falam que o Yarsan é o máximo por achar essa câmara do tesouro. Mas quando eles entram na câmara do tesouro, eles separam que todos os baús estão vazios, né? E aí a Nami fica puta, fala que ele é mentiroso e tal. É um castelo abandonado, foram alvos de ladrões. Mas eles falaram, mas olhem aquilo. E lá está a chave. A chave que é algo que nem os mais ladrões desejariam. Enquanto ele tá falando isso, ele tá tirando o chapéu e o casaco dele. E ele tá falando, a liberação de Loki. Você roubaria essa chave? E... quê? Como eu disse, ele tá aqui. Um homem que mora em Elbaf há mais de 20 anos. Que a gente tem esse paralelo com o quadro de baixo e volta lá para onde está o Usopp, né? A lendária figura que ficou em pé de igualdade com Roger e Rayleigh, o braço esquerdo dos reis dos piratas, Scooper Gaban. Foda. Então Caralho! tente roubar a chave de mim. Muito foda. E o Luffy O vai narrador lutar com o falando isso é Gabão e muito vai foda. tomar. Sim. Mano, assim, seguinte, né? Esse é o recurso que o Oda usou também, de contar a história em duas frentes, mostrando ele com um grupo e o outro grupo ouvindo sobre ele. Ele tem usado Pra bastante isso. Pra não usar o narrador nesse momento, mas se fosse o narrador de fato também ia ser absurdo, porque o narrador de One Piece é um dos melhores que tem, velho. Não falo que é o melhor que tem, porque o de Hunter x Hunter é pica. Currápica. Está se afogando em um vazio indescritível. Mas bem, pra mim, apareçam alguns comentários aí só pro final do capítulo, pra gente encerrar, que a gente falou bastante já. Pra mim, a aparição do Scooper Gaban já era bem previsível, como a gente comentou. Acho que o fandom inteiro tava em polvorosa por essa aparição. Pra mim, confirma que o Elbaf vai ser o arco de treinamento final aí. Óbvio que tem as revelações inerentes a Elbaf, mas ele vai ser o arco preparatório final para a batalha final aí de Laugh Tale, do One Piece, de Marijoaz,
guerra final, né, no geral. Exatamente. A gente até discutiu no último capítulo, a gente acabou não discutindo nesse, mas eu vou trazer essa discussão de novo. O que o Scooper Gaban tem a acrescentar alguém que tem a fruta mais apelona da obra até o momento, que é a do Luffy, né? Na minha opinião, a minha opinião é que ele tem alguma coisa nova para ensinar, uma variação de hack, alguma coisa que o Luffy ainda não tenha, talvez um hack da observação, um pouco mais afiado, alguma coisa assim, para conseguir ensinar pro Luffy, e aí o Luffy ter essa ferramenta a mais, essa arma a mais na batalha final. O que vocês acham? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que vai ser alguma coisa nova. Eu acho que é literalmente isso. Ele entra... Porque assim, o Oda ele quer mostrar, tipo, um cara no começo, um cara no meio e um cara no fim. Então é o... Como é que é o nome do cara? O Crocus. Aí no meio o Rayleigh. E no final agora os Papegaban. Eu acho que ele vai aprender alguma coisa. Não necessariamente um poder novo, mas talvez algum tipo de conhecimento que seja interessante pro Luffy. Né? De tipo... Até de batalha, estilo de luta. Pode ser isso, mas pode ser assim, ó. O demônio lá do Imu-sama você vence ele desse jeito, entendeu? Sei lá... Com alho, que é um vampiro, sei lá, entendeu? Com uma bala de prata. Uma estaca. Uma bala de prata, entendeu? Tipo assim, pode ser isso. Eu pode ser acho. Tipo, uma coisa mais simples também. Sim, eu acho que pode até ter a ver com, só se chega nessa ilha aqui de tal jeito. Até porque a Nami tá aí, né? Então, se a navegadora tá aí... É verdade, né? A gente sabe que ela foi pra lá por causa do tesouro. Mas é a desculpa que o Oda achou pra colocar a Nami nesse lugar, porque... Pra mim, nunca fez sentido a Nami ir com eles num lugar de extremo perigo. Ela sabe que eles querem libertar o Loki. Ela sabe do que o Loki fez em Elbaf e ela foi. Então, pra mim, o Gaban vai dar alguma informação que vai ser mais pra Nami de como eles chegam na última ilha. Mas eu vou discordar de você, mano. A Nami é o número 2 da tripulação, mano. Tipo, de pessoas, né? Foi Luffy, Zoro e ela. Então, assim... Pra mim, ela tem uma importância ímpar. Ela tá nem aí. Ela segue o Luffy hoje cegamente. Desde lá de Along Park, lá ela segue o Luffy cegamente. Ela não tá nem aí porque ela sabe que ela vai ser protegida por ele. Então, pra mim, não tem muito a ver com isso. Mas, tá bom. Pensando aí com o Gaban agora, o Gaban também pode ser o guia final até lá Off-Tail, né? Ou ele dá um log pose que leva até lá, né? Que já apareceu uma vez, e aí... Alguma coisa assim arrebentou. Se ele luta pra caralho, a gente sabe e a gente vai ver no próximo capítulo, tá, né? Agora, se ele vai assinar uma... Ia ser da hora ele dar um cacete no Zoro. Ia ser da hora ele dar um cacete no Zoro, virar melhor. E o Luffy ficar meio em choque. Não. Eu desisti disso já. Mas pro Luffy ficar em choque, assim, tá ligado? Não um cacete, né? Mas dá um trabalhinho maior do que o Zoro vem. Apanhasse. Ele ia ficar em choque se ele toma uma no meio, assim, inesperado, tá ligado? E isso ia ser muito foda. É capaz dos dois tomarem, tá ligado? Capaz dos quem dois sabe tomarem. ele tem um tipo de hack, aquele hack a longo alcance lá do Shanks, tá ligado? Ensina pro Luffy o hack a longo alcance, alguma coisa assim. Se ele pode ter ensinado isso pro Shanks, talvez também, sei lá. Verdade. Tem toda a possibilidade. Mas bem, galera, esse foi o capítulo 1139. Teremos pausa semana que vem, então semana que vem não sabemos se estaremos aqui ainda, provavelmente não, né? Porque aqui todo mundo estaremos aqui ainda na Terra, mas na Terra. Gravando o episódio novo. Talvez não. Mas, bem, a gente vai... Vamos pro mural? Isso, eu ia falar isso. Vamos pro mural. Eu tô aqui com a tradução oficial. Então vamos lá. O primeiro mundo, a gente vai falando de mundo em mundo, rapidinho. O primeiro mundo, na terra havia chamas. As pessoas sucumbiram à sua cobiça tocando o sol proibido. Os escravizados rezaram. E então o Deus do Sol, entre aspas, apareceu. O Deus da terra, não tem aspas aqui, enfureceu-se junto com a sua serpente de chamas ardentes. Envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles jamais se encontrarão de novo. Então, basicamente, o Deus do Sol, entre aspas, me parece algo que as pessoas apontaram como se fosse o Deus do Sol, mas não era de fato. Então, aqui pra mim, no primeiro mundo, surge a primeira encarnação de Nika, que era um ser normal, que extrapolou seus próprios limites e se tornou essa figura de divindade. Na minha visão também, eu vi teoria disso no Twitter essa semana, era um lunário, porque no quadro a gente vê ele com a pele preta, a gente vê ele com o cabelo branco, igual o King,
A gente viu o King esticando o rosto dele pra atacar o Zoro. Eu não lembro se isso é um poder da Akuma no Mi dele ou se é um poder que um lunário poderia ter. E aí o Nika pode ter, tipo, esticado o corpo ao limite além. E aí começou a surgir essa lenda do Deus do Sol, né? Que perdeu nesse momento. O Deus da Terra, sem essas aspas, é um Deus de fato que se enfureceu junto com a sua serpente. E pra mim, este Deus, que é o único Deus aqui que nessas leituras, ao meu ver, surge como inimigo, é Imu-sama, ou é alguém que hoje está com os poderes em Imu-sama, assim como hoje o Luffy está com os poderes deste Deus do Sol. Então, no primeiro mundo, surge Nika. Aí no segundo a gente tem Joy Boy e no terceiro a gente tem o Luffy, que são duas encarnações de Nika. E aí no segundo eu vou falar mais um pouquinho também sobre como esses poderes são aumentados, mas agora eu quero ouvir um pouquinho do Carioca também, do que ele achou. Eu posso falar dos três de uma vez? Não, a gente fala Pode? do primeiro. Vamos um por um. Que eu quero fazer um pequeno comentário do primeiro Tá. só. Mas vai primeiro. Tá. Então, é que eu queria fazer um comentário sobre o desenho como um todo. Assim, a imagem. Mas... Então faz no Tá. final. Tá bom. Final. É. Os três. Então fala, Strace, do primeiro. Só antes do Carioca comentar, uma coisa que eu achei muito legal dessa nova tradução, que não tinha ficado tão claro na primeira, que é como esse Deus do Sol, ele surge muito da vontade, né? Exato, da vontade os escravizados de quem? rezaram. Exatamente. Então a vontade de alguém faz o Deus do Sol aparecer. Isso remete a muitas coisas que a gente já viu. A Akuma no Mi só aparece quando tem uma vontade de alguma coisa. A vontade dos Di está presente para revolucionar o mundo. A vontade traz o Deus do Sol de novo. Então, essa vontade, esse desejo, essa coisa tem muito presente aí nesse primeiro mundo também, né? E outra, Nika talvez não tenha uma asa, sendo ele um lunário, porque se ele for um escravo também, podem ter arrancado a asa dele. Vai, Carioca. Nessa do primeiro mundo, dá muito a entender esse nascimento mesmo, né? A primeira aparição. Eu fico imaginando um pouco, porque quando eles desejam, eles oram para o Deus do Sol e ele aparece, tem esse nascimento, é muito como se já existisse um mito ali, né? Tipo, não que ele já existia antes, mas talvez só uma mitologia mesmo, ou alguém inventou uma história, e a partir dali, tipo, uma história para alimentar a alma dos escravos mesmo, de assim, existe um Deus do Sol e que um dia ele vai libertar a gente, e aí um dia, de tanto eles desejarem isso, realmente apareceu alguém dado a essa história que a gente conhece das Akuma no Mi, que elas nascem do desejo das pessoas. Então, acho que pode ter Sim. alguma coisa assim. Ou seja, já havia um mundo ali bem consolidado, aparentemente, e que tinha tudo isso. O que o Deus da Terra se enfureceu é que começa a gerar essa... O que é o Deus da Terra, né? Tipo, dá a entender que, assim, essa questão das aspas também é meio bizarro, né? Porque é bem explícito isso. É muito explícito. Porque tá falando Deus do Sol, entre aspas. Então, será que não é o Deus do Sol? É a fruta do Deus do Sol? E o Deus da Terra é literalmente o Deus da Terra? Não a fruta dele? Ou uma encarnação do Deus do Sol, né? Alguma representação do Deus do Sol. O que eu acho é exatamente que assim, no primeiro mundo não existia uma Akuma no Mi ainda, e esse Deus do Sol foi simplesmente um escravo que resolveu fazer alguma coisa e acabou gerando essa lenda. Os outros escravos viram o amanhecer através dele, e, tipo, esse cara é o Deus do Sol. Mas ele não era de fato um Deus do Sol, ele não tinha poderes de deuses. Ele extrapolou os próprios limites físicos dele, conseguiu fazer feitos incríveis, que fez com que as pessoas olhassem pra ele como se ele fosse o Deus do Sol. Agora, o Deus da Terra era de fato um Deus. Então, se você já tem um Deus vilão, e você tem uma pessoa que se opõe a esse Deus... que se opõe a esse Deus, você fala, caralho, é um Deus também. Tá ligado? Então eu acho que é mais por aí. A gente vê muito no arco de Elbaf se denominando o Deus do Sol, né? Se autodenominando o Deus do Sol. Sim. E a gente vê também várias interpretações. Em um ano, o Ryogoro chama de Deus do Fogo, né? Ele fala, nossa, nessa forma o Chapéu de Palha tá parecendo o Deus do Fogo. E era o Deus do Sol também, então, tipo... Mas eu acho que é isso, o Deus do Sol está entre aspas, porque era uma pessoa que se opôs a um Deus mesmo e acabou sendo vista pelos outros como uma divindade, que não era de fato até esse momento. Um outro ponto, e já pegando um pouco do gancho do segundo mundo, não entrando nele ainda, mas é que a história do primeiro termina de uma maneira
bizarra, né? Parece que o mundo acabou. É, Teve morte pra caralho, tipo assim, os escravos e o Deus do Sol venceram ou eles perderam, né? Não dá pra ficar meio, tipo, acaba do nada essa história, né? Não tem e não dá pra entender quem venceu, quem perdeu, o que aconteceu depois disso. Eles nunca mais poderiam se encontrar. Depois da e, serpente do inferno envolver o mundo em morte e escuridão. e assim, a gente tem a serpente de chamas ardentes, então a gente lendo isso aqui, em primeiro momento, pronto, pegou fogo em tudo. Mas morte e escuridão pode ser o nível do oceano subindo, que é uma coisa que Imu tá fazendo agora de novo. Né? Pode ter afogado É todo que a mundo, tá serpente do ligado? Porque é inferno, mas morte e não serpente de escuridão. fogo. O inferno pode ser tipo que ela é do mal pra caralho, saiu do fundo do mundo ali, de um buraco, subindo o nível do mar, né? Alguma coisa assim. É que a tradução do Manga Plus coloca Ah, chamas chamas ardentes, ardentes, é serpente de chamas verdade. Tá ardentes. certo. Mas, assim, envolver o mundo em escuridão e morte pode ser ele subir o nível do mar e afogou todo Sim. mundo, tá ligado? Eles jamais se encontrarão, é foda. Esses finais são muito bons. Pode ir pro Pode. segundo? Pode. O segundo é o seguinte: o segundo mundo. No vazio havia o sopro. O deus da floresta domou os demônios e o sol espalhou chamas da guerra. O povo da meia-lua, isso é foda. O povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou, o homem matou o sol e se tornou Deus. E o deus do mar enfureceu-se. Eles jamais se encontrarão. Então, primeiro, o deus da floresta domou demônios, eu acho que tem a ver com a criação das Akuma no Mi. Então, no segundo mundo, já tem esses sonhos das pessoas. As pessoas vendo divindades, vendo ideias e tudo mais. E este deus da floresta conseguiu tornar isso palpável, criando as Akuma no Mi através da árvore, alguma coisa. E aí sim, agora tem uma fruta que dá poderes do deus do sol. Poderes que as pessoas imaginavam. A pessoa vê um lunariano, um lunário voando, com a pele preta, o cabelo branco, se esticando, acha que isso não tem limite. Então o fruto não vai ter limite. O sol espalhou as chamas da guerra, ao meu ver, é Joy Boy iniciando uma guerra, né? Que ele não pôde vencer. O povo da meia-lua, a gente falou no episódio passado, o Strass tinha falado, e eu concordei, que podia ser os Minks, porque eles ficam metade do dia, a lua é parte deles. Mas pra mim, depois de uma outra interpretação, pra mim isso soa como a revelação do que é o D no nome das pessoas. E assim como o X, que não é uma letra, é um símbolo, o D não é uma letra, não tem nada de... Eu achava que era Dreamer, por exemplo, de sonhadores. Até aqui, o povo da meia-lua sonhou. Mas pra mim o D é uma meia-lua. Era um povo, aqueles que se opuseram naquele dia, como o Imove conta, só que eles marcaram no nome este símbolo que parece um D e que todo mundo levou adiante como se fosse realmente um D, mas na verdade é o símbolo dos que se opuseram no dia que eles perderam para Imu. O símbolo do povo da meia-lua. Isso é uma meia-lua. E se você olhar lá no Skypiea, na página favorita do Oda de todas, que é o Luffy eles dançando na fogueira e tudo mais, que o Luffy tá numa pose bem parecida com o Nika. Um dos quadros, a tela azul, tem uma meia-lua que, se você olhar, é um D. Aquilo é um D. Então, pra mim, tá claro aqui agora que o D não significa nada. Não é, tipo assim, não significa nada em termos de palavra. Não é Dreamer, não é Dom, não é Don Quixote, não é porra nenhuma. O D é um símbolo de meia-lua. Todos do clã da meia-lua se marcaram com esse D, e esse D foi passando no nome dos descendentes aí, como se fosse uma letra, mas na verdade é uma meia-lua. Assim como o X que eles marcam em Alabasta, não é um X letra, é um símbolo. Sabe? Isso pra mim é foda demais. E o Deus da Floresta eu acho inclusive que vai ser o Chopper, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre isso no canal, mas assim, eu achava que ele ia ter a Hito Hito no Mi modelo xamã que ia curar todas as doenças. Mas como Nika é uma divindade criada pelo Oda, inspirado em várias divindades, eu acredito que o Deus da Floresta também vai ser inspirado em várias coisas, incluindo também o xamã, né? Mas basicamente é isso. Eu concordo. E vocês aí, o que acham? O símbolo da meia-lua, mas eu também. O símbolo da meia-lua ser um D não descarta o D também pertencer a uma palavra, tá? Eu acho. Então acho que o D ainda pode significar uma palavra. E o símbolo ser uma meia-lua, entendeu? Acho que uma coisa não precisa descartar a outra. Mas também, se for uma coisa ou outra, eu acho que faz super sentido, tá? Eu
Eu acredito que o Oda colocar ali vai ser muito foda. O povo da meia-lua ser os D, beleza. E o povo da lua ser literalmente o povo da lua, ele mudar meio que esse sentido que ele tá dando, pra mim pode fazer sentido também, que a gente sabe que tem um povo da lua. Esse sonhou também pode ter significado diferente pros dois. E, tipo, o povo da meia-lua sonhou, pode ser... o sonho deles é, tipo... esperança, sei lá, vencer o mal. Beleza. O povo da lua sonhou, pode ser que eles tenham adormecido, porque eles só acordaram quando o Enel foi pra lá, né? Com a energia elétrica. Caralho, isso é foda. Então eu acho que ele pode estar Foda. brincando com o significado do sonhou, tanto de o objetivo deles, né? Onde eles querem chegar, o que eles querem vencer, quanto o povo da lua também tinha um objetivo e por algum motivo eles adormeceram. Caralho, mano. Gostei, viu? Gostei mesmo. E bom, Joy Boy espalhou as chamas da guerra, eu acho que é isso mesmo, e ele perdeu, né? E o Deus do Mar, aí eu acho que não entra... Porque assim, aí nós temos um problema. Porque em Skypiea, o Oda introduz 4 deuses. O Deus do Sol, o Deus da Chuva, o Deus da Floresta e o Deus da Terra. Aí aqui, nós não temos um deus da chuva citado, mas nós temos um deus do mar. O deus do mar enfureceu-se. Seria o mar negando os usuários de Akuma no Mi que surgem no segundo mundo? Ou seria uma outra tradução pro deus da chuva? Tá ligado? Eu acho que... desculpa, mais rapidinho. Eu acho que, tipo assim, vários momentos da obra a gente não tinha traduções certeiras de várias coisas. Exemplo. Marigioase, foi Marigióis, Mari não sei das quantas, até chegar a Marigiose. Laughtale foi Laftel, Laftero, Laftela, virou Laughtale. Então, assim, acho que muitas coisas... Eubaf também, meteram PH. Exatamente. Então, várias coisas não eram certas. Então, eu acredito que o Deus da Chuva provavelmente era Deus do Mar, ou Deus da Água até, alguma coisa assim. E seja meio que a mesma coisa. É que eu só acho que, assim, eu acho que o Strasser pode estar certo, sim, nisso. É que quando ele fala Deus do Mar, me remete muito a Poseidon, que é o Deus do Mar, literalmente. E que o One Piece é uma arma ancestral. E se enfureceu, pode ser o uso dessa arma que causou o aumento do nível do mar. E a gente vê o One Piece como ele é hoje. Então talvez o Deus do Mar se enfureceu seja... Poseidon está sendo usado. Pode ser também, pode ser isso do mar negar as Akuma no Mi, né? Porque o usuário de Akuma no Mi não pode nadar por conta do mar, mesmo que... eles falam isso até, né? Que o mar odeia os usuários de Akuma no Mi. Então, tem várias possibilidades. E sobre o segundo mundo, mais alguma coisa? Não, a única coisa que eu quero fazer um ponto aqui, que eu achei muito curioso, os demônios, eles são... as frutas, eles estão nas frutas, são domados nas frutas, vamos bater desse princípio. Eu acho que a questão é o seguinte, o Deus do Sol era um demônio? Então, mas aí eu acho... Vou só deixar isso aqui, não vou discutir, não vou falar nada, eu só acho que a gente pode pensar sobre isso. Porque se frutas são os demônios... O terceiro mundo, no caos havia o vazio. Os remanescentes inconvenientes relembram o dia prometido e ouvem a voz da meia-lua. Puta merda. O Deus do Sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O Sol retorna e traz um novo amanhecer. Eles certamente se encontrarão. Então, peraí. No caos havia o vazio, a gente tem o século vazio, provavelmente tá falando disso. Os remanescentes inconvenientes relembram o dia prometido e ouvem a voz da meia-lua. Qual que é a cena? Imu fala... que os D são os que se revoltaram naquele dia. São os inconvenientes, basicamente, né? E os D continuam sendo inconvenientes até hoje, por mais que eles não saibam o que significa, que é o que Imu fala. Os D de hoje não sabem o significado desse símbolo, dessa letra, tanto faz. Mas, mesmo assim, a vontade herdada, o sonho dos homens e o fluxo do tempo mantém eles sendo inconvenientes. Então, eles, mesmo não sabendo o que significa, continuam
relembrando o dia prometido e ouvindo a voz da Meia-Lua, ouvindo a voz do grupo original da Meia-Lua, que era Joy Boy e todos aqueles outros que se rebelaram naquele dia, todos os primeiros inconvenientes que seja aí, né? E o Deus do Sol dança e ri, agora tá falando do Luffy. Uma coisa interessante é que eles falam em Elbaf mesmo. O Deus do Sol era um deus da guerra. Não, era um deus de não sei o quê. O Joy Boy foi um deus do Sol que espalhou chamas de guerra, né? O Luffy é um deus do Sol um pouco diferente, mas são sempre o deus do Sol. É uma forma Será de que ele é tão agir. diferente assim? Eu acho que acredito não. que sim. Eu acho que ele espalha as chamas da guerra da mesma forma como o outro. A diferença é o seguinte, a forma como ele espalha as chamas de guerra não tem a ver só como ele traz a destruição e a guerra. Não, ele provoca nas pessoas o sentimento de revolta que a gente precisa lutar contra isso. As chamas de Sim. guerra, pra mim, vem mais nesse sentido. Que são as chamas de guerra contra o governo mundial, por exemplo, sabe? Então, as chamas dentro das pessoas e não necessariamente uma destruição terrena. Sim, boa, boa. Mas eu acho só que essa parte aqui, os remanescentes inconvenientes relembram o dia prometido e ouvem a voz da meia-lua, mata completamente a pau e reforça. Eu nem tinha lido isso aqui, fazendo essa teoria da meia-lua ser o D, mas aqui pra mim já, mano, acabou. Ô, Marcola, como é que é o final do terceiro? A frase final. O Deus do Sol dança e ri guiando o mundo ao seu fim, o Sol retorna e traz um novo amanhecer. Eles certamente se encontrarão. Frase, eles certamente se encontrarão, casa com a última frase do primeiro, né? Que eles nunca mais poderiam se encontrar. E do segundo, que eles jamais se encontrarão. É foda, É mano. verdade. E do segundo, O primeiro e o segundo, eles jamais se encontrarão. E o terceiro, eles certamente se encontrarão. Eu acho também que os inconvenientes, né, que eles falam dos convenientes com a voz de D, podem se tratar dos remanescentes dos séculos perdidos, das histórias passadas. Zunesha, Emmet, entendeu? Que quando eles escutam a voz de D da meia-lua, aí, vou seguir na sua linha, e eu gosto tá, da sua linha, não tô sendo o contrário, não. Eles escutam, eles voltam à ativa, voltam contra para quem eles precisam ir, né? Contra Imun. Sim, e assim, eles jamais se encontrarão. Eu acho que pode estar falando de todos os povos, o Luffy quer reunir todos os povos, né? Mas também pode estar falando dos mares, né? Porque o Sanji procura o All Blue, e o All Blue está dividido em 4 mares, e eles jamais se encontrarão. No segundo mundo, eles jamais se encontrarão. Mas se o Luffy conseguir fazer com que todos os mares se encontrem, eles certamente se encontrarão. Os 4 mares formarão finalmente o All Blue que o Sanji tanto sonha em ver. um ponto que eu tenho para falar sobre o quadro inteiro é que algumas pessoas estavam falando que ele se divide em 3 partes, né? Eu vejo uma divisão, na verdade, em 2 partes só, né? A parte da direita e a da esquerda, o que a árvore dividiria. Porque o terceiro mundo, ele é tipo uma previsão, né? Ele é uma premonição, Sim, uma profecia. E aí no primeiro, cara, é muito doido, né? Que a gente vê a serpente, a gente vê tipo um dragão também, eles cuspindo fogo um no outro. Tem uma historinha ali, né? E no segundo a gente vê claramente a guerra que provavelmente foi a do século perdido, né? Dá pra ver que parece... Vou falar que é a Imu ali, segurando o sol, que deve ser a Mother Flame. E aí a gente vê vários personagens que, vamos dizer assim, que a gente conhece, né? Tem que parece Wars, tem uma sereia, tem um gigante. Emmet. Os Solongs. Um lunário, né? Que é tipo um anjinho. Então, cara, esse quadro... Sim. Assim, a história de One Piece tá aí. O que o Oda planejou pro One Piece, todo aquele background gigantesco que existe, todo o embasamento do que ele quer chegar, tá resumido nessa página dupla. Acho muito... Será que o King, que sempre procurou Joy Boy, vai lutar do lado do Luffy? Por que não? Acho que Da o hora. ponto do King é... O que, cara, se chegar numa eminência de destruição, o nível do mar subir mais ainda e o mundo acabar, acho que todo mundo vai lutar do lado do Luffy, né? Sim, sim. Não, eu acho que até a ideia da história é que todos os povos, independentemente de quem eles são, se unirão contra os inimigos, né? Contra o inimigo em comum. Então, provavelmente, a gente pode ter até uma trégua improvável aí de vários personagens
pra lutar contra esses inimigos principais aí, né? E, Carica, uma coisa que a gente comentou aqui que eu queria saber o que você acha, qual que é o papel do Barba Negra nisso tudo? Porque a gente não conseguiu chegar em nenhuma, sei lá, sabe? Pra mim, assim, ele tá muito solto aí nessa história agora. É, eu acho que ele pode ser, assim, em algumas histórias que a gente vê, sempre tem um rival do principal, e normalmente ele é do mal, esse rival, e tem um vilãozão gigante, né, que ele é o topo da pirâmide. E às vezes esse rival, ele consegue tomar o lugar do vilãozão do topo da pirâmide, sabe? Tô com medo disso, velho, porque aí seria uma Kaguya Madara aí, sei lá. Não, na verdade não, porque a Kaguya foi tirada do cu ali na hora, né? Sim. O Barba Negra tá desde o começo. Mais pra Kaguya e Mu. Mu tá mais pra Kaguya nesse caso. E o que eu acho que pode acontecer é, numa eminência deles vencerem Imu, o Barba Negra conseguir roubar o poder de Imu. E somar Sim. ao dele a tudo que ele acredita e ele virar um final boss de verdade, entendeu? Tipo, muito Uhum. mais potente do que ele é hoje. Então, Sim. até porque um vilão interessante é o Barba Negra. E Mu não é tão interessante. Tem toda essa história que ele viveu e tal. Ele tem uma curiosidade. Mas como o vilão de luta e de tudo, pô, o Barba Negra é muito mais. Olha tudo que ele já fez. Que você tem raiva dele, tá ligado? Você vê o que ele já Sim. fez. Você vê que ele tem um mistério ali por trás de poder roubar poder. Então, acho que o Barba Negra ele tem esse potencial de, no final de One Piece, ele poder sentar no trono de Mu. E aí, não falando que a gente não vai lutar contra Mu, né? Mas que ele pode dar esse strike no Mu e pegar o poder e ficar muito mais forte, mais fudido. Uhum. Pra até dar esse sentimento de, cara, fudeu. Eu não gosto muito dessa ideia, não, porque eu acho que isso é pra construção de vilão que o Oda tá fazendo, botar o Barba Negra nesse patamar não me agrada dessa forma. Eu acho que a gente não pode esquecer que oficialmente o Tite é um D. Sim. Então ele tem um. Por mais que o papel dele talvez não seja o mesmo do Luffy, ele é um D e talvez ele tenha essa coisa também da revolução dentro dele. E aí o que pode ser, de repente, um primeiro problema ser Imu e um segundo problema ser o Tite, entendeu? Ser uma segunda fase, ou uma fase de encerramento, ou uma pré-fase pra chegar quem que vai lutar com o Imu, alguma coisa assim. É, porque assim, o que o Oda nos preparou até hoje é o Tite como principal vilão. O que o Oda está preparando agora é Imu como principal vilão. Então, pra mim, ainda tá meio difícil de entender. Mas isso do Tite ser um D me faz pensar que ele também vai lutar contra Imu, né? É, Só um ponto nisso, Marco, é que eu não acho que ele tá mudando. E se ele fizer isso, eu acho que é um erro gigantesco, tá? Ele mudar o vilão principal do Barba Negra pra Imu. E aí, tipo, o fato dele ser um D, ele vai lutar do lado do Luffy ou pelo mesmo propósito. Acho que não. Acho que o fato dele ser um D, pode ser que lá atrás o D era um povo, uma família, o que quer que seja, mas talvez com visões diferentes de mundo. Tipo, que era a mesma coisa, tipo, uma coisa mais política. É, todo mundo quer derrubar o cara que senta no trono principal, mas quem sentar ali vai ter vai ter um direcionamento diferente, tá ligado? é que assim, o Barba Negra, ele é apresentado, tipo, ele e o Luffy estão fazendo a mesma coisa. Só que discordando dos meios de fazer. Então, tipo, o Luffy quer a torta, o Barba Negra quer a bebida. E aí eles ficam nessa, eles começam a brigar por causa disso. Depois o Barba Negra, ele meio que renova o sonho do Luffy. O sonho dos homens nunca morre, que se a gente estiver acertando também essa situação do D, de os povos que sonharam aqui, isso se fortalece ainda mais. Então, tipo assim, é claro, ele é o responsável pela morte do Ace, ele fez muita coisa muito ruim aí. Mas eu até consigo ver ele não lutando, ele e o Luffy se juntando pra lutar, não, mas ele tendo um papel crucial que ele vai executar da forma dele, longe do Luffy, mas que vai ajudar a vencer Imu. Porque assim, a gente tá vendo uma história de 3 mundos, tipo assim, 3 épocas diferentes, né? E Imu aparece como esse grande vilão nas 3, tá ligado? Então, nas 2, pelo menos, agora a terceira. É o ponto. O Imu ele é um vilão
para basear todo mundo de One Piece. Mas o vilão da história principal ali, o que a gente vê, é o Barba Negra. Por tudo que ele fez, Sim. o que ele representa. Ele é a antítese do Luffy. Então eu acho que seria um erro muito grande, na minha opinião, se o Oda mudar para a batalha final ser contra Imu. Tá? Eu acho que isso é um erro. Sim. Eu acho que a batalha final, o momento final, é contra o Barba Negra. De que maneira o Barba Negra e o Luffy querem, vamos dizer, a mesma coisa, com maneiras diferentes de fazer, já é suficiente para um embate. Entendeu? Uhum. E por que o Barba Negra não gostaria de roubar o poder de Mu? Por quê? Não tem, né? É. O cara é ambicioso pra caralho. A ambição dele ele quer, inclusive, que a Hashinozu seja reconhecida pra ser um Tenryubito, alguma coisa assim, né? Ele queria colocar no Reverie. E que ele está sempre escalando, ele tá sempre. Ele já foi um Zé Ninguém, aí ele virou um procurado fudido, aí ele virou Shichibukai, porra, e hoje ele tá como Yonkou, tá ligado? E ele, além de ser Sim. Yonkou, ele quer ser tipo um Tenryubito, um cara do governo mundial lá fudido, sei lá. Então, mano, o céu é o limite pra ele. Exato. E eu acho que o plano verdadeiro dele ainda tá pra ser revelado. Tipo assim, ele quer sentar onde Mu tá, mesmo sem saber que Mu existe. Não sei se ele sabe. Entendeu? Acho que não sabe, não. Então, se ele não sabe, talvez ele queira estar nesse lugar sem saber que já tem alguém lá. Entendeu? Eu ainda tenho muito. Isso é uma coisa que eu tenho pra pensar melhor, de o que ele vai fazer aí. O direcionamento dele é assim, ele é um mistério, né? É isso. E vocês acham que o Frank tá na frente de alguma coisa importante? Acho que não. Acho que não, deve ser só o final da árvore. Tá. E de novo, essa pintura de baixo parece fogo, mas pode ser mar também, sei lá. Então vamos lá. Vamos lá pras perguntas. Gente, toda semana que tiver capítulo e tiver episódio do A Bordo do Sunny, a gente vai abrir caixinha de perguntas lá na oficina, no Instagram, vocês vão lá e mandem suas dúvidas. Guilherme Góes mandou aqui: acham que o Gabão e o Rei Lee ainda estão no mesmo nível ou o Rei das Trevas foi superado? O pessoal fala isso porque o Rei Lee ficou de boa, casou, ficou jogando em cassino e tudo mais. E o Gaban tá num planeta de guerreiros, numa terra de guerreiros, né? Então, tipo, em teoria ele se manteve na ativa. O que vocês acham? Os dois no X1, o Rayleigh ganha. Também Ponto. acho. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que não. Acho que assim, o fato de ficar treinando nunca foi um parâmetro de força, né? Por isso Ainda o Zoro mais não é tão forte quanto o Sanji, tô brincando. Não, mas calma lá. Tô brincando, O mas... Zoro não é só forte por causa do treino. Mas, então, eu acho que nunca foi um parâmetro de força. Então, uma coisa que eu queria ter falado na discussão antes no mundo atual, o que o Oda fez? Ele meio que botou todo mundo meio que no mesmo patamar. Sim. Pra todo mundo conseguir lutar com todo mundo. Então, assim, mesmo Sanji, Zoro, eles todos têm força suficiente pra lutar com qualquer um dentro da obra. É óbvio que não de vencer, mas lutar a gente sabe que sim. Por exemplo, o Zoro, quando tomou o golpe do Kaido lá, ele tancou tomar. Só que ele não conseguiu mais lutar depois. Uhum. Entendeu? O Luffy aguentou lutar aí por sei lá quanto tempo. Horas. Entendeu? Força em One Piece é muito difícil de falar. Não tem uma regra clara. Sim, isso é complicado mesmo. O Carlos Alexandre pergunta: como o Nika original ganhou seus poderes? Eu acredito nisso, que eram poderes da raça lunariana, por exemplo. E aí ele extrapolou esses limites, ele se posicionou contra um deus de verdade, e ele acabou virando mais uma lenda do que de fato, tipo, eles perderam aqui. Né? Então ele realmente, um lunário, a gente viu que os lunários são fortes pra caramba, a gente viu o King aí. Ele pode ser um lunário extremamente forte, que conseguiu combater um deus pra ser tido pelos outros escravos como uma divindade por si só. E aí depois, no segundo mundo, quando surgem as Akuma no Mi, a lenda aumenta tudo que ele fez. Então os limites dele são extrapolados, e aí o primeiro a consumir essa fruta e despertá-la, que foi Joy Boy, aí sim ele teria os poderes iguais aos do Luffy, mas o primeiro deles pode... Tipo assim, os lunarianos aí, eles conseguem esticar o corpo. Então ele vai lá e estica o corpo dele, beleza. Mas não sem limite igual o Luffy faz, sabe? E aí a lenda acabou criando uma divindade que surgiu na fruta, que é diferente da do primeiro mundo, que também, mesmo assim, é vista como um deus. Eu vou soltar uma teoria. Manda. Eu acho que lá no primeiro mundo tinha um escravo que ele tinha Gomu Gomu no Mi,
literalmente Gomu Gomu no Mi. O cara era de borracha. E ele ou ali, os escravos, tinham uma história para tipo, alimentar a esperança deles de ser livres de um deus do sol. Que eles talvez não viam o sol, tá ligado? Talvez eles eram presos ali, eles não conseguiam ver o sol. E aí, esse escravo de borracha que trazia alegria para todo mundo começar a criar uma esperança. E aquele desejo, aquele sonho de ter um salvador, criou a fruta do Deus do Sol, a personificação desses poderes que eles ali sonhavam e desejavam. Então eu acho que é assim que nasceu a fruta, dessa mitologia de uma história um pouco, talvez mais simples, tá ligado? Talvez não tinha esse poder fudido de um deus, mas foi criado por conta de um sonho, talvez da Gomu Gomu no meu original, tipo, essa fruta existir de fato, tá ligado? Esse poder existir de fato. Carioca, deixa eu refinar a sua teoria aqui, que eu ia falar uma coisa bem parecida. Eu acho o seguinte, vou ir um pouco longe agora, então me permitam. Manda. Eu comecei a pensar aqui enquanto vocês estavam falando, e aí veio na minha cabeça um insight. Seguinte, as frutas, Vegapunk já falou, elas vêm da vontade das pessoas, certo? Do desejo das pessoas por algo. Acredito numa história parecida, não acho que ele tinha Gomu Gomu no Mi, tá? Eu acho que a vontade das pessoas gerou o primeiro Deus do Sol. Não vou ficar discutindo muito pelo background de quem era ou não, tá? Mas se gerou o primeiro Deus do Sol através dessa vontade desses escravos. Beleza? Primeiro ponto. Segundo, esses pessoas, não só o Deus do Sol, como outras pessoas que estavam envolvidas com outras vontades, geraram poderes extraordinários, vamos dizer assim, tá? Esses seres foram chamados de demônios, tá? Esses demônios, posteriormente, foram domados, tá? Pela Deus da Floresta, que criou suas frutas. E essas frutas de demônios seriam essas vontades represadas lá no começo, lá atrás, tá? Então eu acho que assim, eu acredito muito nessa teoria aí, que provavelmente o primeiro Deus do Sol conseguiu seus poderes através da vontade dessa reza, dessas coisas dos escravos, das pessoas que estavam por trás disso, querendo que um Deus do Sol aparecesse. Então, era uma fruta? Eu acho que não, porque o termo fruta vai vir só no segundo mundo. Mas eu acredito nessa história, acho que vai muito parecido aí, Carioca, do que a gente pensou. E aí essa interpretação do Strácia me ajuda a embarcar um pouco mais nisso, porque eu acredito que as frutas vieram no segundo mundo. Mas interessante, bem... Que vem no segundo mundo, mas é que no primeiro mundo, aquele primeiro personagem ali, que é o Deus do Sol, talvez era um cara sem poder mesmo, tá ligado? Era só um cara que revolucionou e deu esperança. Mas pode também ter, tipo assim, acho que é muito chute nosso, mas pode ser alguma coisa parecida com isso, entre o que a gente tá falando, sabe? Eu acho também que não vai sair muito dessa linha, não. Esses murais aí, dando uma semaninha pra interpretar, a coisa muda de figura um pouquinho, fica mais... A Anne Franciele pergunta, o irmão do Shanks aparece? Minha filha, não tá lendo mangá, o negócio vai ficar bom. O negócio vai ficar forte. Tá atrasada. Aparece daquele jeito... Escuta 2 episódios pra trás. Exato. O Hudson Argolo 3 fala assim, quando que vai acabar o One Piece? Meu amigo, se dependesse de mim, nunca. Não, 5 aninhos, né? Dessa vez 5 aninhos, vai? Esse também. Acho que no mínimo 5 anos, tá? Acho que os 5 anos é o chute baixo. Eu acho que de 5 a 7 anos, o Oda agora finalmente vai cumprir com o que a gente sempre brincou, que a cada 5 anos ele falava que demoraria mais 5 anos, mas agora a gente realmente entrou numa parte significativa que tá indicando para o final da história. Então acho que entre 5 e 7 anos ele deve finalizar a obra, até porque a gente sabe que quem acompanha o mundo de mangá aí vê cada vez mais os mangakas passando problemas de saúde severos, tendinites severas que prejudicam a escrita, desenho. O autor do Hunter x Hunter passa por isso direto. O Masashi Kishimoto passou do final de Naruto. Então todo mundo está passando por isso. Então a ideia é que eu acho que ele quer terminar o mais rápido possível. E ele está fazendo uma estratégia que agora é pulverizar o One Piece em todas as mídias, né? Então saiu live action,
o Netflix está preparando a versão de One Piece, One Piece, né? Que é o remake, que vai ser sem enrolação, com muito menos corte, provavelmente vai diminuir aí na obra total uns 300 episódios. Então vai ser bem interessante também. Então ele tá pulverizando. Também, né? Tipo, tudo isso envolve a mão dele. Então, para ele é pesado conseguir dar acompanhamento e vazão em tudo. Agora ele pode acabar o One Piece, que ele já tá rico também, ele não precisa mais trabalhar, tá ligado? E a gente tem que agradecer muito dele não ser um Martin da vida que nunca vai acabar os livros de Game of Thrones, porque ele não precisa mais. O Oda vai finalizar o One Piece, porque também já tem esse tanto de coisa que o Strasser falou acontecendo, com ele no comando, então, né, agora já tá na reta final mesmo. E para encerrar aqui as perguntas, o Ricardo R. Patrício pergunta como que o Barba Negra consegue ter tantas Akuma no Mi. Agora que a fruta do Cerberus foi pro espaço, né, a teoria lá que eu nunca acreditei nela, a gente tem aí essa... Eu acredito ainda que é a fruta do Baizé. A primeira Akuma no Mi que ele consumiu seria uma zona mitológica desse ser do folclore asiático que tem 3 almas, tem 3 rostos, tudo mais, que o 3 está muito ligado com o Barba Negra também. Esse bicho, em algumas lendas, parece o Barba Negra, se vocês pesquisarem aí, Baizé. A risada do Barba Negra parece com a sonoridade desse bicho, e a gente tem outros personagens com risadas semelhantes à sua fruta, né? Igual a Perona, por exemplo. Então eu acho, tudo aponta para esse, e o Baizé também é um caçador de demônios na mitologia. Então eu tenho um vídeo sobre isso lá no YouTube, depois procurem, que é bem legal, bem completinho, mas basicamente eu acho que essa primeira fruta permitiu ao Barba Negra consumir outras 2. Uma coisa que você estava falando, e vem muito de encontro à teoria do Shonks na época, que eu era contra, porque eu acho que assim, é minha opinião, eu acho que é bem estruturado isso que você falou, tem super sentido, mas eu acho que é jogado porque a gente não teve, tipo, muita estrutura ao longo do One Piece para sustentar isso, entendeu? Eu acho que é uma resposta bem estruturada, mas, assim, muito pronta. Eu ia gostar mais se uma das respostas fosse a seguinte: todo mundo pode comer mais de uma fruta. Ninguém nunca comeu 2 e morreu, a gente nunca viu isso acontecer. Entendeu? Todo mundo ia ficar... Pô, tipo, isso ia ser bizarro. Só ele sabe disso. Bizarro, exato. Mano, porque assim, é uma mitologia que se você come 2 frutas, os demônios de dentro de você brigam e você morre. Quem fez isso em One Piece? Porra, Realmente. eu acho que ia ser bizarro, mas ia ser muito foda. Todo mundo fala assim, caralho, que filha da puta, tá ligado? Ou talvez, tipo assim, talvez o Barba Negra pode ser de uma raça mestiça também. Talvez ele pode... Porque assim, ele é baseado em um pirata que, se eu não me engano, ele ficava escutando vozes, que talvez tinha uma mutação genética, que ele tinha um... Então, desculpa te interromper. Eu lembrei dessa mesma teoria. Eu tô com o Wikipédia do Eduardo Tite original aberto. Eu abri. Porque eu queria ver exatamente isso. Se eu não me engano, tinha uma teoria que ele tinha 2 cabeças. Ele tinha uma... exatamente. Caralho. Isso do voto. Então... Faz muito tempo que a gente viu essa teoria, um amigo nosso que contou pra gente. E parece que ele tipo, na verdade, a história original, né, é que ele nasceu com... Ele teve um irmão gêmeo que nunca se desenvolveu e ficou só com esse rosto atrás. E meio que só... Porque ele falava que ficava ouvindo, tipo, o cara cochichar pra ele, tá ligado? Pesado. Caralho, que bizarro. Isso justificaria também ele poder ter mais de uma Akuma no Mi. Hoje ele tem 2. Ele procura a terceira, né? Tipo... Talvez, né? Acho que não. Então, mas a parada do Baizé tem várias similaridades com comportamentos e algumas falas do Barba Negra ao longo de One Piece. Lá no vídeo eu explico mais detalhadinho, porque são muitos detalhes fortes até, legais. E aí, nessa que você falou, Carica, cai na mesma do Shamrock. Que quando eu falei aqui do Shamrock, o Sr. Strasser falou, não, mas não tem... E são pequenas coisas que ele vai colocando, muito pequenas mesmo, mas que quando aparece você fala, putz, né? Então eu acho que ainda sigo nessa do Baizé também. Mas essa do Tati é bizarra, tá? Bizarra. Bizarra. Eu não lembro se era exatamente o Barba Negra original ou alguém ali dessa época que tinha era um pirata que tinha isso, não lembro exatamente, mas eu lembro disso também. Então, o pirata da vida real, o Edward Tati aí, ele está em 3 personagens de One Piece, que é o Tati, que era o cara que tinha a fruta que o Tite matou,
é a forma de você falar o nome, é Tati. O Edward Newgate, que é o Barba Branca, e o Edward Teach, que é o Teach. E, teoricamente, o Teach consumiu a fruta desses outros dois, os três estão nele, né? Então, tem isso também. Essa relação com esse pirata real, Bom, gente... É muito foda, porque assim, essa teoria aí essa teoria não, essa mitologia aí que não pode comer três, eu queria ver alguém morrer por conta disso. Isso ia ser foda, tá? Realmente... História, tipo, isso nunca aconteceu. Eu não me lembro de ter visto em nada isso, entendeu? Não, isso nunca foi mostrado mesmo. Então ia ser muito louco, ou se alguém morre pra provar, ou se realmente... né? Ia ser louco isso, né? Quem vai ter peito? Quem vai ter peito de ir lá Podia e... meter sei lá, Zezinho Nomi aí, sei lá. Umas frutas nada a ver. Porque assim, o cara que comeu a fruta da jaqueta teria todos os motivos do mundo pra tentar comer uma outra fruta, porque às vezes é melhor morrer do que com aquele poder de merda. Mas nem ele fez isso, tá ligado? Exato. Bom, gente, mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Acho que a gente finalizou muito bem com as perguntas, viu? Foi muito bom. Exato. Sempre que tiver, por favor, manda e a gente sempre vai discutir aqui. É óbvio, a gente sempre vai dar prioridade pro capítulo, mas a gente sempre guarda um pedacinho aí pra alegrar vocês também. É isso. Então, muito obrigado, Carioca Strasse. A gente, acho que provavelmente é o maior episódio até hoje aqui. Acho que sim. E até daqui 2 semanas, que é quando volta o mangá de One Piece. É nóis. Falou, galera. Um grande beijo. Valeu. Valeu.